Olá pessoal, a minha avó sempre dizia que boca de velho fede, mas o conselho é doce. Isso é verdade. Sempre que precisei, fui buscar nos mais idosos os conselhos que eu precisava para determinada situação. E olha que conquistei, através da experiência dos mais idosos, muitas vitórias. E hoje eu te trago a opinião do professor Olavo de Carvalho com relação à escola sem censura. Ele desmascara todos os dois lados, tanto o lado da direita como o lado da esquerda, e dá o norte para todos nós. Precisamos desses conselhos para, de fato, comprovar a doutrinação que durante 30 anos tomou de conta das nossas universidades, dos nossos livros, de nossas instituições de ensino. Precisamos corrigir esse norte, pois a nossa juventude, além de se tornar refém, de se tornar vítima, ainda passou a defender os seus agressores, os seus manipuladores. Por isso, pessoal, prestem atenção nos conselhos do professor Olavo de Carvalho. O reitor da USP, um cidadão de nome absolutamente impronunciável, me parece ser de origem armênia, não sei, afirmou ontem que ele se recusa a criar um sistema de controle hegemônico, controle ideológico na USP. Isso é de uma hipocrisia monstruosa, porque ele sabe perfeitamente bem que esse sistema já existe há 50 anos e que ele é o guardião do sistema. Ele sabe perfeitamente disso. E se ele quiser discutir a coisa, discute e mostra que você é um mentiroso. Isso aí nem tente, nem comece. Hein? Muito bem, eu vou lhe dar um exemplo. Você vê o que acontece com o meu filme, O Jardim das Aflições. Você ameaça passar o filme em qualquer faculdade do Brasil, imediatamente existe uma massa mobilizada pelos professores para impedir que isso aconteça. Existe ou não existe o sistema de censura montado dentro das universidades? Em segundo lugar, tudo o que se ensina a respeito do período de 64 a 84 nas universidades brasileiras tem instigado milhões de jovens a acreditar, primeiro, a ditadura matou milhões de pessoas, a ditadura torturou milhões de pessoas, a ditadura puniu, perseguiu e matou inocentes a granel. Quarto, a ditadura proibiu a livre circulação do pensamento. A ditadura suprimiu milhares de livros. E assim por diante. A juventude é educada para acreditar nestas bobagens, porque tudo isso é bobagem. Só que eles acreditam nisso piamente, porque somente esta versão é passada. Isto não é jamais sequer discutido. Né? Então, a existência do sistema hegemônico é um fato mais que comprovado. Agora, acontece o seguinte. Nós não temos a comprovação científica. Nós temos os fatos materiais, noticiados aqui e ali, horas na imprensa, na internet, narrados por pessoas. Eu mesmo recebo dezenas de cartas de alunos, estudantes que se queixam dessas coisas. Né? Não só a existência do sistema hegemônico, mas do sistema de pressão, intimidação e censura. Todo mundo sabe disso. Só o seguinte, ninguém se preocupou em juntar este material e colocar a prova ordenada e científica de que existe este fenômeno, este imenso crime sendo praticado contra a verdade e contra a história brasileira e contra a inteligência da juventude brasileira há décadas. Ninguém se preocupou em fazer isso. O que aconteceu? Tão logo o pessoal direitista, conservador cristão tomou consciência de que existia o problema, decidiram a solução mágica, um projeto de lei. Ora, pelo amor de Deus. Não se lança um projeto de lei, tá certo? Para resolver um problema que a maioria nem conhece e que os maiores interessados vão negar que exista. Então, primeiro, tem que ter a discussão na esfera intelectual, que é simplesmente a investigação do fato e a organização da prova, sob forma científica, ou seja, um acúmulo de fatos não prova nada, só se você tiver o acúmulo de fatos e a impugnação das hipóteses explicativas alternativas. Por exemplo, você mostrar que isso não aconteceu por coincidência, que isso não aconteceu inocentemente, mas que houve, vamos dizer, a premeditação. Ora, a premeditação está toda nos livros do Antônio Gramsci. O que está sendo aplicado é exatamente o que o Antônio Gramsci disse para fazer. Então você tem aqui a teoria, né, a estratégia montada pelo Antônio Gramsci, e aqui você tem a série de fatos que demonstram a sua aplicação sistemática, onipresente e avassaladora. Então você tem a prova, e isso é um crime premeditado. Né? Mas primeiro precisa ter a prova. Ora, se não tem sequer a prova, o que adianta você dizer, vou fazer
um projeto que vai grudar aqui um cartaz. Isso não vai dar absolutamente nada. Né? Porque você está expondo esse cartaz a pessoas que já estão predispostas contra ele. Por quê? Se você, durante 50 anos, você ouve essa história de que a ditadura matou milhões de pessoas, a ditadura era nazista, a ditadura perseguiu inocentes, a ditadura proibiu a livre discussão do pensamento, e o pessoal acredita nisso, então é evidente, qualquer sinal que você levante contra isso já é interpretado como um retorno da ditadura, e você cria uma situação de pânico. E então, aqueles mesmos que são os culpados da situação opressiva criada nas universidades, eles passam a posar de vítimas de uma perseguição. Quem foi que nos ajudou a fazer? Foi você, turminha da Escola Sem Partido. Vocês não entendem coisa nenhuma de combate cultural. E eu, que estudo o assunto há 50 anos, tento lhes oferecer uma ajuda, uma orientação, e vocês passam por cima e insistem no erro. Agora, há mais de 2 anos atrás, eu disse, Escola Sem Partido não faz sentido. Em primeiro lugar, você exigir que um professor, toda vez que ele expõe a opinião dele, ele expor com igual preferência a opinião contrária, isso é exigir um absurdo. Se vocês querem saber, a turma comunista quis implantar isso aqui nos Estados Unidos no rádio. E os conservadores, justamente, com plena justiça, combateram. Falaram, eu quero ter o direito de eu expor a minha opinião sem ter que dar a opinião oposta. O portador da opinião oposta que a apresente se quiser. Então, o problema nas escolas brasileiras era o seguinte, é que a opinião oposta era proibida, era suprimida. Era, em primeiro lugar, suprimida. Você nem precisava combater porque ela não existia. Ela foi suprimida dos livros, suprimida das aulas. Ela não existia, ela não tinha o direito de existir. Isso durante 50 anos. Isso é muito mais do que censura, gente. Isso é a falsificação total da história, da sociedade, etc. Isso foi imposto a muitas gerações de alunos na escola secundária e nas universidades. E é claro que aqueles que fizeram isso, eles têm todos os motivos para se fingir de vítimas de perseguição e de censura, ao primeiro sinal de que alguém reclama. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, aonde você tem que buscar adeptos, tá certo, de uma investigação e de medidas que corrijam esse mal? Você tem que procurar entre as vítimas, entre os estudantes, meu Deus do céu. Mas os estudantes, as próprias vítimas deste processo de controle ideológico, são as primeiras que o defendem, porque acreditam que a única alternativa a ele é a ditadura, é o regime policial, é a censura, etc. Eles foram levados a acreditar nisso. E vocês não sabem manipular essa situação, não sabem manejar essa situação. Eu, no começo, eu disse, não pode ser escola sem partido, o nome já tem que mudar, tem que ser escola sem censura. Porque o problema não é a opinião que o professor expressa, o problema é a opinião que ele suprime. Ele suprime primeiro assim, não menciona, aquilo não existe, não se discute. Se alguém levanta objeção, aí começa o boicote, começa a censura, começa vamos dizer, a discriminação. Então, esses casos de discriminação têm que ser documentados seriamente, com documentação juridicamente válida, e acumular o material. E aí, fazer o quê? O projeto de lei? Não, senhor. Levantar uma discussão dentro das universidades. Aí sim. Então, o combate tem que ser, primeiro, na esfera intelectual, a prova puramente, vamos dizer, teórica da coisa. Segundo, passa para a esfera cultural, ou seja, a discussão, vamos dizer, mais ampla. Terceiro, passa para a esfera social, a conquista da opinião pública em geral. Quarto, você começa a agir na esfera política. E quinto, na esfera jurídica. Você já começar com a esfera jurídica, está aqui o projeto de lei. Não se vence uma corrente cultural com um projeto de lei. Isto é infantil, isto é pueril. Não se faz isto. E se vocês conseguirem impor esse projeto de lei, vocês vão provocar uma justa revolta que já estão provocando. Pessoas que são conservadoras, liberais, etc., estão contra, porque outro dia mesmo estava o Carlos André agora querem instituir o regime da deduduragem. Porque estão instigando os alunos. Note bem, uma coisa é o sujeito se queixar de que foi objeto de discriminação, foi vítima de discriminação. Outra coisa é ele denunciar que o professor está fazendo doutrinação. No primeiro caso, ele está defendendo o direito dele. No segundo, ele está sendo dedo duro mesmo. E não tem sentido. Doutrinação não é crime. Primeiro, em segundo lugar, a própria palavra doutrinação é um absurdo. Porque, veja, qual é o conceito de política que nós vamos usar? É o conceito da pequena burguesia inculta, burra, que acredita que política é um negócio que tem relação só com os partidos e eleições. Ou vamos usar o conceito sociologicamente válido de que onde haja qualquer relação de poder há um elemento político.
Isso é verdade sociologicamente. Isso é universalmente reconhecido. Eu sugiro que as pessoas leiam o livro do sociólogo Wright Mills, dos anos 60, chamado A Elite do Poder. Onde nos anos 60 ele pergunta quem manda nisso aqui, Estados Unidos. E ele vai pegando toda a estrutura de poder que começa, evidentemente, lá em Washington e vai terminar nos motéis e nas amantes dos políticos. Passando pelos clubes, pela vizinhança, pelos jornais, pelo rádio, pela TV, pelo teatro, etc, etc. Então, ele entende o que é o fenômeno do poder e entende que é um fenômeno bem mais complexo do que o formalismo do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a nossa classe média não entende. E o pessoal que está fazendo a escola sem partido é exatamente a mentalidade formalística, juridicista de uma classe média inculta. Né? Classe média que não entende, por exemplo, que o fenômeno da moda tem uma dimensão política, que a alimentação tem uma dimensão política, né? Que as drogas têm uma dimensão política, e assim por diante. Então, querem com o formalismo da lei vencer uma corrente cultural que já existe há mais de 50 anos. Né? E quando, veja, esse assunto do comunismo cessou de ser estudado até nas academias militares. O governo Sarney suprimiu a disciplina de guerra revolucionária, de maneira que 2 gerações de militares foram educados sem a cultura específica para lidar com este problema. Né? Todo mundo esqueceu isso aí. Eu não esqueci, eu continuei estudando durante 50 anos. E daí venho eu e dou conselho para essa juventude que está bem intencionada, querendo acabar com o problema. Mas eles acham que sabem, eles são orgulhosinhos. É? O que aconteceu? Agora o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura, que eu sugeri a vocês, seus burros, 2 anos atrás. É? Então, vocês vão perder? E se vocês ganharem, vocês vão ganhar pela força, sem ter convencido ninguém, e vão criar ódio. Ódio não só a vocês, vão criar ódio, um ódio injusto ao governo Bolsonaro. E um ódio injusto a mim. Porque muitos estão fazendo isso usando o meu nome. Então eu estou aqui desautorizando. Ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do Escola Sem Partido, ou não contem com o meu apoio. Entenderam bem? Não contem comigo. Eu não só vou ficar contra, mas eu vou denunciar vocês, porque o que vocês estão querendo impor, vocês estão querendo medir o país pela sua incultura política. Política, literária, artística, etc. Vocês não entendem nada de combate cultural porque não tem cultura. Este é o problema. Estão querendo impor a sua mentalidade estreita ao país inteiro. Vocês não têm o meu apoio. Vocês têm o apoio no intuito central e inicial da campanha, que é combater a manipulação de comportamento e o sistema hegemônico que está lá nas escolas. Isso eu estou 100% a favor. Mas os meios pelos quais vocês estão fazendo isso, eu não apoio, não aprovo de maneira alguma. Entenderam bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Professor Olavo de Carvalho, você está cientificamente e humanamente correto. Suas colocações são perfeitas, professor. Todavia, vamos considerar alguns fatos. Nós não seguimos a lógica científica da política, do marketing, de qualquer outra coisa. Observe a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Contrariou todos os prognósticos, todos os livros de política, contrariou todos os políticos, todos os jornalistas, todos os intelectuais. Foram unânimes em dizer que Bolsonaro perderia a eleição. Por isso, professor, nós não lutamos com forças humanas, por isso fomos vitoriosos. A sua estratégia é perfeitamente compreensível e correta, mas isso no campo humano. E nós não vencemos no campo humano. Se nós lutássemos como eles estivessem lutando, fadadamente nós perderíamos as eleições. E graças ao Criador do Universo, o arquiteto, a Tupã, a Alá, ou verdadeiramente a Iau, nós vencemos essa eleição.